Isso é a atitude de uma criança mimada, onde eu e o pai dela estamos errando, onde a gente consegue melhorar. Oi mamãe, oi papai, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um tema muito legal de se abordar. Vou falar sobre o Terrible 2, algo que era desconhecido para mim, e fazendo uma pesquisa ali eu pude ver e me identifiquei com várias coisas que é dessa fase, né, os terríveis 2 anos. Mas o que seria isso? É a primeira adolescência da criança. Então é onde a criança, na verdade, deixa de ser bebê para se tornar uma criança. Essa é aquela fase que nós mamães ficamos com o coração na mão, né? Porque vai ser sempre, vai ser eternos bebês pra gente. Ela tá naquela fase que ela quer, acha que pode escolher as coisas. Então, assim, tem sido dias difíceis de adaptação, certamente para ela, de acordo com o desenvolvimento, e também para mim, que sou mãe, e para o meu marido. Então, estamos adaptando a esse novo. Eu, como mãe de primeira viagem, tudo tem sido novidade para mim, também para o meu marido, e a gente está sempre em busca ali, tudo que a gente pode, tira dúvida com o pediatra. Quando não tem consulta, a gente recorre à internet. A Eduardo está prestes a fazer 2 anos, falta bem pouquinho. E acaba que a gente percebe ali que os nossos filhos vão mudando em algumas atitudes, em algumas coisas. Então o assunto desse vídeo hoje vai ser sobre o Terrible 2, que traduzindo são os terríveis 2 anos. Parece impactante escutar isso, né? Mas eu vou tentar resumir de uma forma assim que eu entendi e que vai ser fácil de você entender também, tá? Sem termos técnicos, nada disso. É a fase que a criança está completando os 2 anos, não necessariamente assim que ela faz os 2 anos, mas ali quando tá faltando alguns meses, e essa fase ela pode perdurar um pouquinho mais até depois dos 2 anos. É onde a criança grita mais, ela quer se expressar ainda mais, ela se entende como um ser independente, que ela não tá mais ali tão agarradinho na mãe e no pai. Então na cabecinha deles, eles estão em desenvolvimento acelerado. E as emoções não conseguem acompanhar esse desenvolvimento físico, que eles conseguem pegar as coisas com mais facilidade, correr, né, uma habilidade para subir, para descer. Eles se sentem assim mais independentes, como eles podem escolher o que eles querem, roupa que quer vestir, o desenho que quer assistir, enfim. É aquela fase que você também fica tentando entender ali o seu filho, não é fácil. Ela pega alguma coisa que é perigosa, que é nociva para ela, eu tiro da mão dela e ela faz um escândalo, é uma pirraça. E assim, gritos já faz parte da minha filha há muito tempo, assim. Isso já é dela, sabe? Muitas coisas já são do temperamento dos nossos filhos, mas o que eu quero dizer é que vai entrando nessa fase dos 2 anos, a gente vê que tem uma coisa diferente. Sonequinha da tarde, Eduarda tirava uma bela soneca de 3 horas e meia, isso não tem mais. E aí eu fui pesquisar e eu fui ver que também faz parte dessa fase dos 2 anos, né? É considerada, inclusive, a primeira adolescência da criança. Olha só como esse tema é muito legal da gente abordar aqui. E eu não sabia disso. Então, se você não sabia também, fica coladinha comigo até no final do vídeo. Vai ser um vídeo bem bate-papo, tá? Hoje não vai ter resenha, mas eu tenho certeza que vai te ajudar, que você vai gostar muito. Inclusive, se você gostar do conteúdo, compartilha com mais mamães, manda o link do vídeo, que eu tenho certeza que vai ajudar papai e mamãe que está passando por essa fase. Eu sei que é tenso, eu sei quanto é difícil, é um desafio tanto para o bebê, que não é mais bebê mais, né? É um desafio para a criança que está ali aprendendo, ela tá, né, com muita informação. E em contrapartida também, né, temos nós que somos papais, mamães, que a gente ali tá aprendendo a lidar com tudo também, é tudo muito novo. E é muito fácil você se deixar levar por esse momento de muita birra, de muita gritaria. Ainda não tivemos problemas fora de casa em relação a isso, mas vou dar um exemplo para vocês, que Eduarda fica com a minha mãe uma vez na semana e ela mora na parte de cima da casa. E eu escuto os escândalos assim, intermináveis, coisas que eu passo aqui em casa, não é todo momento, não são todos os dias. E aí eu falo, gente, eu fico daqui de casa, sabe, você... Enfim, é complicado, né? Então eu quero falar para vocês que isso é normal, a gente pesquisa, a gente fica na dúvida se a gente está errando, onde a gente pode melhorar, se somos nós que estamos mimando demais o nosso filho, se a gente está dando muita atenção ou pouca atenção, tudo isso passou pela minha cabeça, eu tenho muito essa preocupação. Eu quero muito ajudar, agregar ali com a minha filha, mas eu também não quero ser uma mãe super protetora demais. Então a gente tem que ter o equilíbrio, né? Na nossa vida, tudo é preciso equilíbrio. Tem dias que são mais intensos aqui em casa essa fase. Então tem dias que a Eduarda ela já acorda aos berros e é difícil acalmá-la. Como ela não consegue falar, nessa idade, normalmente 2 anos, até 2 anos um pouquinho mais, as crianças já conseguem falar uma quantidade maior de palavrinhas ou até mesmo formar
palavrinhas, formar pequenas frases. Isso vai de cada criança, né? Então, a minha experiência aqui em casa, a minha filha, ela fala, assim, coisas, o básico ali, água, quer, outra, coisinhas assim que a gente entende o que ela quer dizer. Mas, de um modo geral, ela não consegue ainda falar tudo. Então, ela quer se expressar, mas ela não consegue falar com palavras. Então, imagina o quanto não é difícil. Quando eu passei a estudar mais sobre o desenvolvimento de uma criança de 2 anos e sobre o Terrible 2, me fez ficar mais tranquila, mais calma, de saber que essa é uma fase normal, que é normal as crianças passarem por isso, que não sou eu que estou errando em alguma coisa. Claro, eu não sou perfeita em alguma coisa, eu sempre vou estar errando, tanto eu quanto o pai dela. Mas, de um modo, falando aqui especificamente sobre isso, eu não estava errando como eu pensava. Então é mais fácil, sabe, de você aceitar, você fica mais tranquilo, você sabe melhor como lidar. Então, nos momentos dessas gritarias que ela arruma, a gente tenta acalmá-la. E o que eu vou falar aqui nesse vídeo são coisas que eu estou praticando com ela, tanto eu quanto o meu marido tá surtindo efeito, ela tá ficando mais calma, a gente consegue, sabe, acalmar mais a situação ali. Então, quando ela acorda mais agitada, ela já começa ali com muito grito, com muita birra, e aí você vai pegá-la já no berço, ela já fica fazendo uma pirraça, ela se joga no chão, não é sempre, mas tem acontecido isso aqui em casa. Ela não tem hábito de bater, você tem que pesquisar justamente sobre isso para ver cada pontinho onde se encaixa. Aqui em casa não tá nesse extremo, mas tem crianças que eu sei que partem mais para agressividade, que atiram brinquedo, que são crianças mais agressivas. Então, eu acho que isso está muito associado também à forma como a gente conduz, como a gente avalia o quadro e como a gente tenta controlar a situação, porque é muito fácil você se irritar ali junto com a criança. Nossa, teve uma semana que ela dormiu aos berros, de madrugada ela gritava e ela não conseguia falar o que ela queria, eu tentando entender, com muita calma, com muita paciência. Então eu sempre abaixo ali na altura dela, tento falar com a voz mais calma possível, que às vezes a gente está no estado de nervos também. Tenta se controlar, respira fundo. O que que você quer? Por que você está chorando? Eu sempre pergunto a ela, você sabe o que você está chorando? Não aconteceu nada, não tem necessidade de você estar passando por isso, de você estar chorando. Conta pra mamãe. Ela não sabe falar, mas a gente que é mãe, a gente consegue decifrar muita coisa que os filhos querem nos dizer. Ela fica observando, me escutando, aí às vezes ela continua de novo no grito. Você quer explicar pra mamãe qual desenho você quer? Qual brinquedo? Qual ursinho? Ela quer dormir só com aquele ursinho que ela deseja. Aí você pega um outro, não é. Você pega aquele até você identificar. Então eu falo, é aquele ursinho, é aquele. Escolhe um que o outro já está dormindo. Esse aqui a gente vai fazer dormir. Sempre com voz bem calma, bem tranquila, para tentar manter a paz ali no ambiente. E aí tem funcionado, tá? Tem dado certo. Quando ela se joga no chão, a gente fala com ela, não precisa disso, levanta. Quando eu vejo que realmente ela quer ficar ali, a gente muda o foco. É uma coisa que eu faço isso com ela. E começou, gente, tem uns 1 mês e meio, tá? Essas sonecas da tarde também já foram um alerta pra mim. Agora mudou pra 1 hora, 1 hora e 20. Tem dia que ela não dorme. Ela tá sempre ligada no 220. Como ela tá aprendendo muita coisa, então ela tem essa necessidade de mostrar que ela sabe, ela quer brincar, ela quer sempre interagir. Chegando de noite, ela entende assim, não, eu não vou dormir, eu tenho que aproveitar o meu dia até a última gotinha, eu tenho que brincar. E nós estamos, né, cansados, vou ninando, aí eu coloco ela no berço, ela acorda por mais 3 vezes, sempre gritando, volta novamente, tento manter a calma e paciência. É um exercício diário. Hoje eu tenho a oportunidade de estar em casa com a minha filha, assim, em tempo integral, o que é ótimo para acompanhar o desenvolvimento, para tentar ajudá-la onde ela precisa. Mas, em contrapartida também, tem a questão dos pais, que é onde eu quero chegar, né? Muito se fala sobre o Terrible 2, que a gente tem que se preocupar ali com a criança, ela está passando por uma fase, ela está entendendo que ela é um ser nesse mundo e que ela tem as suas habilidades e que ela é independente. Mas e o pai e a mãe? A gente precisa falar sobre isso também. Se você, papai e mamãe, não está bem psicologicamente e emocionalmente com toda essa situação, você não vai conseguir direcionar os seus filhos, conduzir a situação. Você vai acabar entrando ali no clima, começa a gritar também, quando vê, já tá batendo. Não é fácil você criar um filho, você educar um filho, você aprender com tudo, não é fácil.
tá? Não é fácil. Quem tem 1, 2, 3, 4 filhos, eu tenho certeza que vai concordar, porque cada filho é diferente, cada rotina é diferente. A gente está numa fase diferente da vida. Primeiro, procure, sabe, se orientar, tenta se tranquilizar, você pai, você mãe, que aí você vai conseguir conduzir da melhor maneira. Tem fases que são mais intensas do Terrible 2. Aqui em casa, eu nem considero que eu tô no nível máximo ali, pelo que eu pesquisei. Tem crianças que passam por isso ainda mais forte. Mas eu tô aprendendo a lidar com tudo, tô aprendendo a me controlar, porque o temperamento do Eduardo é muito parecido com o meu temperamento. Então, vocês imaginam, né? Aquele choque. Então, a gente tenta ali todos os dias, é na prática. Às vezes, seu bebê está passando e você nem sabia. Então, comenta aqui, vamos engajar, vamos comentar. Esse é um assunto que é muito interessante de se abordar, porque é algo que é muito assim, não é tão falado, mas que toda mãe vai passar, tá? Toda mãe, eu não quero te assustar, mas vai chegando ali no marco, né, dos 2 anos, da mesma forma como Eduarda passou por alguns saltos dos desenvolvimentos. Esse foi o vídeo de hoje, bem diferente, não tem resenha, mas é um assunto muito importante de se falar. Se você gostou, deixa like, compartilha, se inscreve no canal, que aqui tem muito desse assunto, tá? Vou falar mais sobre isso aqui com vocês. Eduardo está nessa fase do crescimento, então eu quero trazer aqui conteúdos também que vão agregar vocês. Além das resenhas que eu já trago, além dos vlogs, né, de compras, mostrando aprovados e reprovados do bebê, lista de enxoval. Então continua coladinho aqui comigo. Beijos e fiquem com Deus.